ó meu Senhor, Deus de amor. Não me tornarei oculto, não poderei louvar no sepulcro. És meu Deus, ensina-me como louvar, dar o melhor de mim, como te adorar. Põe, Senhor, a tua mão em meu viver, em alegrias e provações, me cobrindo com tua paz. Só assim eu poderei aprender como louvar, dar o melhor de mim, te adorar enfim. Só assim eu poderei aprender como louvar, dar o melhor de mim, te adorar enfim. Louvar-te-ei, ó meu Senhor, Deus de amor. Que a graça do Senhor, que excede toda a compreensão humana, guarde os nossos corações e mentes em Cristo Jesus. É com alegria que nós iniciamos mais uma celebração da parte do nosso Deus, nas comemorações dos 117 anos da nossa amada denominação presbiteriana independente, onde o Presbitério Sergipe se une a vocês que nos assistem nesse momento, certo que a graça do Senhor será abundante em nossas vidas e que Ele nos ajude a prestarmos um culto perfeito, adorável na presença do nosso Deus. Queridos irmãos, vamos agora entoar o hino de número 22, prontos para a adoração. Estamos juntos, prontos para a adoração, que vem de dentro, vem do coração, que traz alento, força nova para viver, que faz da alma um recanto da canção. Estamos juntos, prontos para a comunhão, que faz do amor uma celebração. Nosso louvor iremos todos dedicar a Jesus Cristo, nossa lamparina, que trouxe luz em meio à escuridão, que fez da cruz prova maior do amor, trouxe amizade com o seu perdão, viva esperança, fé e união, que trouxe luz em meio à escuridão, que fez da cruz prova maior do amor, trouxe amizade com o seu perdão, viva esperança, fé e união. Estamos juntos, prontos para a adoração, que vem de dentro, vem do coração, que traz alento, força nova para viver, que faz da alma um recanto da canção. Estamos juntos, prontos para a comunhão, que faz do amor uma celebração. Nosso louvor iremos todos dedicar a Jesus Cristo, nossa lamparina, que trouxe luz em meio à escuridão, que fez da cruz prova maior do amor, trouxe amizade com o seu perdão, viva esperança, fé e união.
cruz, prova maior do amor, trouxe amizade com o seu perdão, vive esperança, fé e união. Senhor, nós te adoramos, porque nessa noite, Senhor, nos unimos, ó Deus, a milhares de famílias em seus lares, ó Pai, te cultuando e te agradecendo por essa igrejinha dos milagres, Senhor, onde nesse momento nós nos adoramos, nós te exaltamos, nós te agradecemos e engrandecemos o teu santo nome. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos concede de sermos bênção na vida da nossa igreja, Senhor, de estarmos conectados com aquele que é e sempre será o nosso Senhor. Essa é a nossa oração, a qual nós agradecemos no nome e pelo amor de Jesus. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, hoje e sempre. Amém. Confessamos que somos uma igreja pecadora. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui a iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto guardei silêncio, consumiram-se os meus ossos pelo meu bramido durante o dia todo. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não encobri. Disse eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Irmãos e irmãs, oremos ao nosso Deus pedindo perdão pelos nossos pecados. Senhor, nós te louvamos pela tua grandeza, pela tua majestade, pela tua fidelidade para com a tua igreja durante esses 117 anos de existência. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante da tua presença pedindo perdão pelos nossos pecados. Senhor, nós sabemos que ao longo de todos esses anos acertamos muito, mas também nos equivocamos, também falhamos. E o Senhor que nos sonda e nos conhece, sabe que o nosso desejo é sempre fazer o melhor para Ti. Portanto, nós pedimos ao Senhor que perdoe os nossos erros, as nossas falhas, e nos faça, ó Deus, uma igreja forte que todos os dias se arrepende dos seus pecados e busca refúgio na Tua presença. Nós Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor, apesar das nossas falhas, tem sido e de fato é um Deus fiel e tem mostrado essa fidelidade para com as nossas vidas. Toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração nós damos ao Senhor por todo sempre, em nome e por amor de Jesus. Amém. Declaração de perdão. 2 Coríntios, capítulo 4, versos de 8 a 10. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desesperados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossos corpos. Senhor, nós te agradecemos pelo teu perdão, por Jesus Cristo, pelo sangue de Jesus, que nos purificou, que nos purifica de todo o nosso pecado. Eu não consigo
pra merecer o rei que homem se tornou, os meus pecados suportou. Seu nome é Emanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. Num gesto simples de amor, no jumentinho triunfou. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra cantar ao Messias. A morte não pode deter, o sangue derramado foi. Ao terceiro dia ressuscitou. Seu nome é Emanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. Um gesto simples de amor, no jumentinho triunfou. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra cantar ao Messias. A morte não pôde deter, o sangue derramado foi. Ao terceiro dia ressuscitou. Yeshua, glória seja o Rei, glorioso Salvador. Yeshua, glória seja o Rei, glorioso Salvador. Yeshua, Glória
glorioso Salvador. Yeshua, 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 glória seja o Rei, glorioso Salvador. Vamos fazer a leitura do Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os habitantes da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, somos dele, somos ovelha do seu pasto. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Dá-lhe graça e bendizer o seu nome, porque o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre, e a sua fidelidade de geração em geração. Graça e paz, queridos irmãos, estamos felizes porque a nossa igreja está celebrando 117 anos. E nada melhor do que louvarmos ao Senhor. Eu quero convidar você para que juntos possamos cantar ao Senhor. Hora da adoração. assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti
Senhor, nós queremos consagrar as nossas vidas diante do Teu altar. Eu te louvarei por tudo que tu és, minha vida entrego a ti, para ver tua glória em mim brilhar, Senhor. Eu te louvarei por tudo que tu és, minha vida entrego a ti, para ver tua glória em mim brilhar, Senhor. Quero exaltar, Senhor, teu nome, e em teus braços descansar. Senhor, tu és o meu escudo, e nada poderá nos separar. Quero exaltar, Senhor, teu nome, e em teus braços descansar. Senhor, tu és o meu escudo, e nada poderá nos separar. Quero exaltar, Senhor, teu nome, e em teus braços descansar. Senhor, tu és o meu escudo, e nada poderá nos separar. Convido os irmãos a abrir a sua palavra mesmo, aí onde você está, no livro de Salmos, capítulo 1, do verso 1 ao verso 3. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e noite. Pois será como a árvore plantada junto às correntes de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria.
e cuja folha não cai. E tudo quanto fizer, prosperará. Ainda, Novo Testamento, livro de 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Toda a Escritura é devidamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Palavra do Senhor. Senhor Deus, amantíssimo Pai que estás nos céus, louvado e exaltado seja o teu nome, Pai. Nós somos gratos, Senhor, por mais essa data, Senhor, que a nossa igreja está completando, Senhor, 117 anos de existência, Pai. Nós te louvamos porque o Senhor tem nos guardado em tudo, ó Pai, porque o Senhor é um Deus que tem protegido, Senhor, a tua igreja, protegido o teu povo, Senhor, nessa caminhada, Pai. Nós te agradecemos pela vida, Senhor, do presbitério, pela vida, Senhor, das tuas igrejas locais, ó Pai. E agora, em especial, meu Senhor, eu quero pedir uma bênção, Senhor, para aquela que vai trazer a tua palavra. Toma a tua serva, Senhor, põe palavra na boca da tua serva. Que a tua serva, Senhor, fale inspirado por ti, que venha falar aos nossos corações, ó Pai. Toma, Senhor, esse culto nas tuas mãos. Aceita, Senhor, como um cheiro suave as suas narinas, ó Pai. Ser com todos os irmãos, Senhor, ser com todos que contribuíram, Senhor, para o engrandecimento, Pai, do seu reino aqui na terra, em nome de Jesus. Amém. É com imenso prazer que nós estamos hoje, mais uma vez, com a oportunidade de pregarmos a palavra do Senhor, desta feita um momento especial, que é do nosso aniversário, da nossa IPI, 117 anos, ou aninhos, poderíamos dizer, que aprova o Senhor nos dar essa graça. E com um culto especial que estamos fazendo, eu quero convidar os irmãos a compartilharmos a palavra do Senhor em alguns minutos, num texto do livro de Atos, no Novo Testamento, capítulo 12. Livro de Atos, capítulo 12, nós vamos ler do 1 até o 11. Você que está mesmo em casa, pode nos acompanhar. Atos, capítulo 12, do 1 a 11. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isso agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas, de 4 soldados cada um, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentados com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram das suas mãos. Disse o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava à porta da cidade, o qual se lhes abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Louvado seja Deus por essa palavra. E é nesse texto que nós queremos compartilhar um pouquinho da palavra do Senhor convosco, com o tema IPI, Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, a serviço do Reino, a serviço do Senhor dos Senhores, do Rei dos Reis. Aqui nós temos um texto de Atos, onde nós vemos o povo
os próprios judeus se aliando com Herodes para prender o povo de Deus. E havia uma satisfação no rei Herodes de prender e maltratar, como diz o texto escrito por Lucas, maltratar o povo de Deus, maltratar. Já colocando, ele lançou à morte Tiago, e a outros ele queria também maltratar. E nós sabemos que nesse período a igreja se expandiu bastante, o livro de Atos fala muito sobre isso. Fala dos milagres que Deus fez. E naturalmente os judeus que não criam no Jesus Cristo, e assim também os romanos, como Herodes, começam a se colocar contra o reino de Deus. Assim é nos dias de hoje. Nós que vamos fazer o serviço do reino de Deus, nós que estamos a serviço do Rei dos Reis, podemos pensar claramente que não é fácil nos nossos dias. Quando nós nos colocamos a servir ao Senhor, irmãos, saibamos de uma coisa, amados e amadas, que passaremos por lutas, por provações. O texto fala de perseguição, o texto fala que a uns o Senhor permitiu a morte, como Tiago e outros, como a Estevão, a outros o Senhor permitiu o livramento. Às vezes nossa mente fica difícil entender isso, como nos dias de hoje que estamos vivendo, esse momento da pandemia, do Covid, a alguns o Senhor está dando a cura, a restauração, mas a outros o Senhor está levando. É difícil entender os mistérios de Deus, o propósito de Deus, mas uma coisa bem certa, não esqueçam, Deus está no controle de todas as coisas. Glória a Deus. E a igreja, quando está submissa ao reino de Deus, ela tem que saber que não é ela que comanda, nós estamos debaixo do reino, do serviço, da soberania daquele que é rei. E se você e eu estamos a serviço do rei, nós passaremos por humilhações, por perseguições, como passou Pedro, como passou o nosso historiador, o fundador da nossa igreja, o homem de Deus que foi líder, Eduardo Scalo Pereira, juntamente com mais 7 homens e 13 presbíteros. Eles, impulsionados pela graça do Senhor e a autoridade do Senhor, eles fizeram uma luta grande pelo reino do Senhor. Até com a frase pela coroa real, mas tudo a serviço do reino. Em um só propósito de trazer uma mudança na igreja. Trazer uma mudança daquilo que ela era para aquilo que ela precisava ser. Aquilo que ela precisava ser. E eu até anotei aqui uma das coisas que eles colocaram é que a igreja precisava ser brasileira. E se você não sabe, a nossa igreja presbiteriana independente foi a primeira igreja evangélica brasileira. E foi essa sua luta. Que fôssemos uma igreja com a educação brasileira, sustentada-se pelo próprio financeiro, politicamente, governamental, pelo nosso próprio sistema brasileiro. E também, nós tivemos um momento nessa época onde Carlos Eduardo e outros como Ernesto, Otoniel, Bento, Alfredo, Caetano lutaram também por uma instituição que estava engajada na igreja presbiteriana. E que ela ia de encontro a algo que esse texto fala, a algo que nosso tema fala, da soberania, do governo de Deus. E esses homens, os outros presbíteros, lutaram. Quando nós estamos a serviço do Senhor, nós temos que entender que as coisas não podem ser como nós queremos, tem que ser de acordo com a palavra. E essa era a luta de Pedro, era a luta dos servos do Senhor, foi a luta dos presbíteros aqui, da igreja com Eduardo. A serviço do reino, nós vamos lutar sempre, sempre. Mas uma coisa maravilhosa que eu quero trazer a partir do versículo 5, é que diz assim: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, havia oração incessante, incessante. Uma igreja orava o tempo todo a Deus, por parte da igreja, a favor de quem? De Pedro. De Pedro. A serviço do reino, nós não estamos sozinhos. Lembre-se disso, a serviço do reino, não estamos sozinhos. Aqui havia uma igreja que orava por Pedro. Aqui há uma igreja que orava cessantemente. Se nós queremos vencer as adversidades dos dias de hoje, se queremos ser uma igreja que venceremos a Covid, ou qual seja a outra luta que nos afronta, que está no nosso caminho, precisamos ser uma igreja que ora. Eu fui fazer uma pesquisa quando falou assim que nossa igreja é conhecida como a Igrejinha dos Milagres. Sabe por que era a Igrejinha dos Milagres? Porque a nossa igreja, ela cresceu, na época que foi fundada,
muito forte, expandiu grandemente. Mas sabe por quê? Porque era uma igreja que orava e pregava, proclamava as boas novas de salvação. Uma igreja que está a serviço do reino, ela tem que pregar o evangelho, as boas novas de salvação. Era o que Pedro fazia. Era o que Pedro fazia e é o que nós precisamos fazer hoje. Se estamos a serviço do reino, precisamos fazer o que o rei mandou. E o que foi que o rei mandou que fizéssemos nós? Ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Nós temos que pregar o evangelho. O evangelho, as boas novas de salvação. E Pedro foi preso por conta disso. Dias antes ele pregou para uma multidão de pessoas. E aquele povo não se conformava com isso. E por isso o lançaram no cárcere. A igreja, a IPI do Brasil, a serviço do reino, ela tem que focar nisso. Dissemos uma igrejinha dos milagres nos dias de hoje. E por que não sermos? Temos que proclamar as boas novas, temos que evangelizar com o mesmo ardor que aqueles homens proclamavam. E quando eu fiz uma pesquisa em uma revista que eu ganhei, há muito tempo atrás, tem algo bem notório da nosso presbitério, que é a Igreja de Pão de Açúcar. Pão de Açúcar foi fundada no mesmo período. E foi uma igreja que eles ouviram o que estava acontecendo e todos os irmãos da Igreja de Pão de Açúcar estavam esperando alguém do grupo de Eduardo Carlos Pereira ir até lá para se tornar uma igreja presbiteriana independente. Todos os 26 membros que tinham na época se tornaram da nossa igreja. Eles esperavam, até então só faziam orar. O que é que nós temos que fazer? Orar mais. Esse lugar aqui nós estamos gravando chama-se Casa de Oração. Lugar de oração. Lugar de clamarmos, de falarmos com Deus. Lugar de invocarmos, assim como nessa casa. Se reuniram para orar por Pedro, nós também podemos nos reunir nesse lugar. Mas hoje nós estamos nos reunindo aonde? Em nossas casas, igual a esse povo. Reuniam-se em casa orando. Vamos orar, amados. Não vamos nos conformar com as coisas que estão acontecendo. Vamos dobrar os nossos joelhos. Como diz lá em Romanos 8, por esta causa. Aliás, Efésios 3:14, por essa causa me ponho de joelhos. Vamos dobrar nossas cabeças, vamos clamar ao Senhor. É uma arma forte que temos. Há um poder imenso na oração que precisamos usar. E é isso que a igreja precisa entender. Precisamos entender que a serviço do reino nós não estamos sozinhos. Não estamos sozinhos. Nós temos, e foi nesse momento que a igreja orava, e quando a igreja ora, quando o povo ora, Deus responde. As nossas orações Deus responde. Só temos que entender que é o tempo dele, como ele quer. E enquanto a igreja orava, o Senhor enviou um anjo. E esse anjo foi ao encontro de Pedro. Imagine, Pedro foi escoltado, deram uma ordem para ser escoltado por 4 escoltas. Significavam 16 soldados. Fora as correntes, fora as portas dos prisões, nos portões. Tudo para prender Pedro. Mas eu quero dizer para os irmãos, glória a Deus por isso, nada impede a ação de Deus. A oração, ela é poderosa. A oração tem um poder libertadora, de libertar. A oração tem o poder da cura. A oração tem o poder de fazer proezas que eu e você não podemos, porque a oração é feita em nome de Jesus. Aleluia! E ao serviço do Senhor, aquele anjo que o Senhor mandou, enviou até Pedro, levou. E Pedro foi obedecendo a todas as ordens do anjo. Aquele anjo representava ali a Deus. E eu chamo a atenção agora a cada um de nós. Nós que estamos a serviço do reino do Senhor, precisamos ter uma coisa em mente. Que devemos obedecer à voz daquele que é o Senhor do reino. Daquele que é o Senhor. Nós somos servo, a serviço. E devemos obedecer à ordem do Senhor. E foi o que Pedro fez. Pedro foi ouvindo cada ordem. Calça sandálias, pega a capa, venha por aqui. E ele foi obedecendo. Muitas das vezes nós não recebemos a vitória. Nossa igreja ela não tem o seu processo de crescimento, porque também nós não ouvimos a ordem do Senhor.
Nós clamamos tanto, na hora de Deus responder, ficamos em dúvida. É a voz de Deus, não é? Será que é Ele, que Deus que está mandando? E nós mesmos duvidamos do que Deus responde. Mas se você orar, se você tem uma vida de oração em comunhão com Deus, você começará a sentir e descobrir, você terá a sensibilidade de saber quando a voz é de Deus, quando a voz não é de Deus. É algo que a gente precisa entender. Então, quando a igreja orou, eu tenho certeza, eu não preciso ter histórico comprovando que na época que os homens de Deus se levantaram para lutar pela igreja, para que fôssemos a igreja independente, uma igreja automaticamente brasileira, fôssemos uma igreja que proclamasse a soberania de Deus, proclamasse que o único Senhor dela é Jesus Cristo. Tinha um grupo de pessoas que, enquanto Antoniel, Eduardo Carlos Pereira e outros presbíteros lutavam em frente, tinha um grupo orando. Eu tenho certeza disso, precisam nem comprovações. Porque quer queira o que a igreja faça, para onde vá, sempre tem um grupo que ora. Sempre tem aqueles homens e mulheres que ficam como atalaia, na brecha, intercedendo. E glória a Deus por esses homens e mulheres. Que não são linha de frente, mas estão nos bastidores, sustentando como coluna a igreja, sustentando como coluna aqueles que a lideram, sustentando como coluna aqueles homens e mulheres que o Senhor colocou na linha de frente para proclamar as boas novas de salvação, para proclamar a vontade de Deus. Foi assim com Pedro, foi assim com Eduardo Carlos Pereira, é assim nos dias de hoje, deve ser assim nos dias de hoje. Uma igrejinha, um povo que se dispõe a estar no pó, se humilhando na presença do Senhor pelo reino do nosso Deus. Aleluia! A Igreja de Cristo, a IPI do Brasil, Igreja Presbiteriana Independente, a serviço do reino. Ela não está a serviço dos homens, é a serviço do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Não deixe que outras vozes, que outras palavras e pregações se tirem do foco, que é o Senhor nosso Deus. Somente a Ele adorarás, somente a Ele glorificarás. E esse serviço que temos que fazer, que nós não estamos só, eu quero ler uma frase que eu peguei no livro, eu esqueci só o nome do autor, diz assim: todo cristão é um soldado combatente, enfrente uma batalha a serviço do reino. Tal como o soldado é alistado a serviço, não sabemos qual será a nossa missão, mas devemos estar prontos em companhia por amor ao nosso Rei e Senhor. E Senhor, a nossa igreja nesses dias tem eu não sei se é um moto ou foco, dizendo bem assim: juntos todos em uma missão. É um projeto para arrecadar fundos para os pastores e pastoras evangélicos, evangelistas, missionários, igrejas que estão passando por momentos difíceis financeiros. E é um projeto de unir as forças. Não é para arrecadar fundo para crescimento, é para o sustento. Para o sustento. Esse é o propósito da igreja. Ela não está vendo, eu não olho só para o meu umbigo. A igreja não deve ser egoísta, olhar para si, mas vamos orar para os nossos irmãos que estão carecendo do cuidado de Deus, juntos, todos em uma só missão. Assim devemos ser todos juntos em uma só missão, em servir ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. Juntos, não é separados. É unidos em uma só união, em um só propósito. Juntos em uma missão. Unidas para levarmos a bandeira. Levarmos a frase que é do nosso hino oficial, pela coroa real. E essa coroa é o reino de Deus. Nós não estamos aqui a serviço de A, de B, C. Não. É a serviço daquele que deixou toda a glória, deixou tudo para vir nos salvar, para vir nos resgatar. Deixou seu reino de glória lá no céu, se fez homem, padeceu as humilhações por pregar evangelho, foi humilhado, foi açoitado, tudo pelo reino, tudo a serviço do reino. O nosso próprio Jesus, tudo que ele foi a serviço do reino, para que fôssemos salvos, para que fôssemos libertados e para que
hoje, amanhã, depois que eu e você partamos para a glória, ou que Ele venha nos buscar antes, venhamos a estarmos no reino, vida eterna. A serviço do reino, IPI, nós vamos estar concluindo já. A serviço do reino significa abandonar o meu eu, o que eu sou. Foi assim que Pedro fez. Foi assim que muitos homens fizeram. Muitas mulheres fizeram. Muitos têm feito. O que nós hoje podemos fazer pelo reino, o que nós podemos hoje fazer a serviço desse reino. Você pode dizer assim, não, isso é para o pastor presbítero. Não. Todos nós somos chamados. Todos. Do menor ao maior. Do leigo ao que tem estudo. Homem, mulher. Do pobre ao que tem dinheiro. Todos. Ninguém é excluído. Para servir ao reino. Agora basta, a decisão é sua. O que você deve fazer? O que vamos fazer? Pedro, a serviço do reino, ele veio, deixou tudo a sua vida de pescaria para vir pescar almas, obedecendo a ordem de Jesus Cristo. Eduardo Scalo Pereira, Otoniel, Juarez, Alfredo, Ernesto, Bento, Caetano, Vicente, todos eles, e os outros presbíteros, e demais irmãos, homens e mulheres de Deus que os acompanharam. Deixaram tudo para servir ao reino. E eu, e você, e nós, vamos ficar parados? Vamos lutar para que continuemos a ser chamados da Igreja Presbiteriana Independente, a igrejinha dos milagres, que continua crescendo. Não vamos ficar limitados, porque temos hoje 547 igrejas, 95.848 membros. Não vamos ficar achando que isso é muito. Deus quer mais. Muitas vidas carecendo ser resgatadas. Não posso, estou preso em casa. Deus tem dado um veículo maravilhoso como esse, que também é porta de uma grande porta de evangelização para ganharmos vida. Você não tem desculpa. Eu não tenho força. Peça ao Senhor, a todos Ele dá. Quem vai me ajudar? O Espírito Santo de Deus, Ele é contigo. Peça ajuda ao irmão, outra irmã, que também o Senhor vai te ajudar. Mas não deixe de servir. Tudo pela coroa real. Tudo que façamos pela coroa real a serviço. E com muito ardor no coração, sejamos uma igreja evangelista, proclamando as boas novas de salvação. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor fortifique cada igreja, cada congregação, cada líder. Que Deus cada dia mais dê ao nosso presbitério, os homens e as mulheres. E somos uma igreja agraciada, onde nós mulheres hoje podemos pregar. Tudo isso aqui é uma graça divina do Senhor. Possamos não baixar a cabeça, mesmo momento de luto que estamos passando agora, mas continuarmos avante, sempre avante, rumo à coroa real, como soldados valentes a serviço do reino. Que Deus nos abençoe. Amém e amém. Irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos diante da mesa, a mesa do Senhor, para celebrarmos a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é um memorial instituído por Jesus e é um dos 2 sacramentos deixado por Jesus Cristo, o Senhor das nossas vidas. Para nós, presbiterianos de uma tradição reformada, nós entendemos que através da ceia do Senhor, Jesus está presente. Celebramos a memória real, a memória viva de Jesus Cristo, Filho de Deus. Todos vocês são os nossos convidados a participarem da ceia do Senhor. Eu e o pastor Wesley estaremos celebrando neste momento o pão e o cálice. E logo em seguida nós estaremos dando a vocês algumas orientações para que vocês participem todos juntos conosco nesse momento. Eu estarei fazendo nesse momento a celebração do pão. Irmãos e irmãs em Cristo, Jesus Cristo, na noite que foi traído, tomando o pão, partiu, rendeu graças e disse: isto é o meu corpo que será entregue por vós. Oremos. Querido Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a honra, a glória e o louvor
sejam dadas ao teu nome hoje e por todos os séculos, pelo sacrifício verdadeiro e real de Jesus Cristo, teu Filho amado, que na cruz morreu por nós, para nos dar vida e a vida em abundância. Hoje, todos nós, todos que fazem parte deste rebanho, chamados para a comunhão e participar da ceia do Senhor, rendemos graças porque temos o privilégio de partir e comer do pão. E na certeza de que o Senhor vive tão certo como o ar que respiramos, celebramos a vida de Jesus. Vivo Ele está e Ele está entre nós. Tão somente seja dada a honra, a glória, o louvor por todos os séculos ao Teu nome, em Cristo Jesus, Senhor nosso. Amém. A palavra de Deus nos diz que, por semelhante modo, o Senhor Jesus tomou o cálice e o ergueu, dizendo: esta é a nova aliança em meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Nós iremos orar consagrando ao Senhor esse cálice. Deus, nós te consagramos mais esse elemento, ó Deus, da ceia do Senhor. Nós pedimos, ó Pai, que toda a ceia e esse elemento sejam consagrados a Ti e sirvam, ó Deus, como alimentos espirituais para a nossa vida, para a nossa caminhada enquanto igreja. Deus, em nome de Jesus, renova através desse momento a nossa fé, a nossa força, a nossa esperança de que o mesmo Deus que esteve conosco durante 117 anos há de estar até a consumação dos séculos. Nós te louvamos e assim consagramos esse elemento em nome de Jesus. Nós queremos orientar vocês, meus irmãos e irmãs em Cristo, nesse momento, a fazerem a distribuição dos elementos do pão e do cálice. Você pode servir a sua família nesse momento, entregando o pão, entregando o cálice. Ninguém coma nesse momento, porque nós estaremos comendo juntos, em um exato momento, juntos como família, como rebanho do corpo de Cristo. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, disse Jesus: comei e bebei. Comamos todos e bebamos. Depois de ter comido e bebido, nós estaremos orando e agradecendo ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, somos gratos pelo privilégio
pela alegria de participarmos da ceia do Senhor. Na certeza de que um dia veremos um novo céu, uma nova terra, a cidade santa, a nova Jerusalém, a cidade preparada para todos os fiéis da terra. Disse o Senhor, e nós cremos na promessa eterna: sedes fiéis até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. E nós queremos celebrar a vida de Jesus, a tua graça, a bênção e a permanência do teu Espírito Santo sobre a vida da igreja, sobre a vida de todos nós. Recebemos neste momento o sacramento com muita alegria, celebrando que tu és o único Deus merecedor de receber a honra, a glória e o louvor por todos os séculos. Portanto, seja adorado o teu nome neste momento e todos os dias. E desde já te pedimos que nos encoraja e nos ensina a viver a oração que Jesus Cristo ensinou, dizendo todos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Deus abençoe a todos, irmãos e irmãs. Um só rebanho, um só pastor, uma só fé em um só Salvador. Em teu amor unidos aqui, no mesmo Espírito vamos a ti, no mesmo Espírito vamos a ti. Um só rebanho, um só pastor, fruto, ó Senhor, desse teu grande amor. Só nos gloriamos na tua cruz, ser tu louvado, bendito Jesus, ser tu louvado, bendito Jesus. Um só rebanho, um só pastor, ó Cristo, és digno do nosso louvor. Tu és o imã que nos atrai, e só por ti adoramos o Pai, e só por ti adoramos o Pai. Um só rebanho, um só pastor, nós esperamos por ti, ó Senhor. É face a face que vamos ver quem nos amou e por nós quis morrer. Quem nos amou e por nós quis morrer. Oremos.
Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te agradecemos por mais esta oportunidade de estarmos na tua presença. Nós te agradecemos, ó Pai, por cada oferta que assim foi levantada em meio ao teu povo, e que o Senhor abençoe e retribua, ó Deus, sobre a vida de cada um dos teus servos e servas. Que acima de tudo, ó Pai, possamos ofertar sempre ao Senhor as nossas próprias vidas para louvor e honra e glória do teu santo e excelso nome. Obrigado, ó Pai, por tudo. Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, é com alegria. Queríamos nesse momento estar ouvindo aquele famoso, não aquele ru-ru, não esse, pelo amor de Deus, mas sempre aqueles momentos de palmas em que tínhamos a apresentação de nossas igrejas. Mas mesmo assim nós queremos agradecer a Deus por essa oportunidade ímpar. Estar feliz por presidir um presbitério em que tem equipes que nunca nos faltaram, de toda a ordem. Temos a equipe da ornamentação, temos o apoio dos nossos irmãos pastores, da Direx, do presbitério, dos irmãos da equipe de ornamentação, como mencionamos, da equipe de gravação, da equipe de som, daqueles que têm orado e que muitas vezes não aparecem. A nossa palavra de gratidão ao Senhor por essa igreja, por esse presbitério, mais de perto, o presbitério Sergipe, que nesse momento se reúne na sua casa, sendo grato a Deus por esse momento e entendendo que isso tudo vai passar, mas a graça do Senhor sempre será conosco. Que Deus possa nos ajudar, enquanto igreja do Senhor, enquanto presbitério, nós desafiamos, continuaremos, que sempre fizemos isso, a cada pastor, a cada pastora, a cada presbítero, a cada presbítera, diácono, diaconisa, coordenadorias, né? Lembramos também da equipe que também estiveram gravando um vídeo, quem foi enviado a cada um de vocês, e nesse momento em que encerramos o nosso culto, de maneira muito feliz, agradeço a Deus por este presbitério, por essa igreja, que só apareceu nas páginas de jornais para divulgar o Evangelho, não por outro problema. Então, a você que está na sua casa, que orou, que sonhou com esse momento, que viveu esse momento, receba um abraço desse que vos fala, né, o presbítero Marcos Salles, em nome do nosso presbitério, em nome da Direx do nosso presbitério, posso falar em nome dos nossos pastores e pastores, todos oficiais. Que Deus nos ajude, que Deus nos inspire, que possamos continuar firmes na caminhada ao Senhor, e volto a dizer, muito feliz em saber que cada oficial da igreja, em forma de live, em forma de gravação, como estamos fazendo, tem proclamado o Evangelho do Senhor. Agradecemos também a ministração da reverenda Marinúbia, todos os atos que foram feitos nesse culto. Ao nosso Deus, toda a honra, toda a glória, pelos séculos dos séculos. Amém. Pela coroa real do Salvador. Cremos no Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Cremos na revelação de Deus nas Escrituras Sagradas e, por excelência, mediante o Verbo que se encarnou. Cremos na maldade do pecado universal, no livramento do seu domínio e na necessidade do perdão. Cremos na justiça divina, que condena os ímpios, e na misericórdia de Deus, que concede bem-aventurança na companhia do Senhor. Cremos na soberania de Deus, que cumpre o seu plano eterno, sem destruir a liberdade das pessoas. Cremos na obra redentora, que Jesus Cristo realizou por sua vida, morte e ressurreição. Cremos na obra do Espírito Santo, que regenera, desperta a fé, justifica e progressivamente santifica. Cremos em uma só igreja de Jesus Cristo, universal na sua fé e missão em todo tempo e lugar, e no sagrado dever da unidade cristã e do amor fraterno. Cremos na comunhão com Deus por Cristo, o único mediador, e na eficácia da palavra lida e pregada, da oração, do batismo e da ceia do Senhor como meios de graça. Cremos na necessidade de uma vida consagrada à glória de Deus e ao serviço do próximo para a extensão do reino e o predomínio da paz e da fraternidade humana. Amém.
Vamos cantar agora o hino oficial da IPI do Brasil, Pendão Real. Cante junto conosco neste momento. Do grande usurpador, declarai-vos hoje bravos campeões, avante sem temor, com valor sem temor, por Cristo prontos a sofrer, venha ao terreiro o seu perdão, firme sempre até morrer. E ao seu real pendão, pois que na batalha sempre são fiéis, com ele reinarão, com valor sem temor, por Cristo prontos a sofrer, venha ao terreiro seu pendão, firme sempre até morrer, com valor sem temor, sofrer, venha ao terreiro seu perdão, firme sempre até morrer. Recebamos a bênção, irmãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, as consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus espalhado na face da terra, com o povo que faz parte da IPI do Brasil, pelos 117 anos de existência. Que a graça do Senhor seja sobre todos nós, em nome do Senhor Jesus. Amém.
Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu.